Sim, né? O Armando tem um Yoda que fala com você. Ah, é? Sim, que é top, hein? Meu filho tá tendo aula aqui do lado, meu filho tá tendo, tá? Que bacana. Você tem que falar baixo, tá? Fala em libras com eles. Isso. Agora vou ter que começar a comer. Estão vendo já, povo? Sim, professor. Beleza, ó, galerinha, seguinte, eu marquei para vocês hoje a aula 18 e 19 nas duas aulas, nessa aula de agora e na aula depois, a 19, tá? Nós vamos trabalhar organelas. Organelas é uma coisa que a gente já viu várias vezes, já vimos no primeiro colegial, vimos no sétimo ano, então nós vamos dar mais uma aprofundada em coisas mais específicas, e aí, infelizmente, povo, é texto, tá? O professor tentou montar isso daqui bem bonitinho, mas não consegui, porque tem que ser texto, tá? Então, eu vou mandar para vocês depois. Vocês podem ir aí na apostila de vocês, dando uma notada no que está faltando e tal, complementando. Vamos passar batido aqui em algumas coisas que são mais importantes, tá bom? Então, ó, citoplasma e organelas citoplasmáticas. Da aula 18 até a 21 é só isso. Tá? Então, hoje eu vou ficar nas duas primeiras e fecha lá em fermentação, que aí o negócio começa a complicar um pouquinho, né? E aí, ó, então, considerações importantes, né? Três características são compartilhadas por todas as células. Quando o professor fala todas as células, ele está falando de procarionte e eucarionte. Então, células procarióticas e eucarióticas têm três coisas iguais. Quais são essas três coisas? Membrana plasmática, que nossas aulas passadas, citoplasma, aula de hoje, material genética, aula lá para frente. Fala mais baixo, Theo. Aula lá para frente um pouco. Então, nós temos três coisas compartilhadas por todos os tipos celulares, independente de ter núcleo ou não, tá? Então, nós vamos ficar hoje no citoplasma aqui um pouquinho. O citoplasma de células procarióticas e de células eucarióticas tem uma diferença. Vamos ver qual é essa diferença? Então, para começar, as células procarióticas não possuem material genético lá na membrana nuclear, lá no núcleo. Portanto, não tem núcleo organizado. Quem são esses seres que não têm núcleo organizado? Reino Monera, tá? Bactérias e cianobactérias. O citoplasma da célula procariótica, ele é formado por citosol. O que é um citosol? É um líquido viscoso composto de água e outras substâncias, mais molécula de DNA, mais ribossomos. Galera, quando eu falo de citoplasma é a parte líquida mais as organelas ali que estão espalhadas. Então, ó, o citoplasma tem a parte líquida, que é o citosol, mais o DNA, mais ribossomos. Vamos para... e quem é a célula procariótica, para quem está se perguntando, para quem não lembra? Aqui uma bactéria, onde eu tenho aqui dentro da bactéria, ó, o DNA espalhado, o líquido e os ribossomos ali também espalhados por essa bactéria. Espera só um pouquinho, galerinha, só um pouquinho. Não fiz nada. Lá abaixo. Galerinha, espera só um segundinho aí. Meu Deus. Não foi minha culpa. Pode falar. Segundo B. Ai, filhos, usem camisinha. Então, meus amigos, ó, aqui eu tenho uma bactéria, né? O DNAzinho da bactéria está guardadinho aqui no meu, espalhado aqui no meu citoplasma. E no citoplasma também eu encontro os ribossomos aí todos espalhados, então esta é uma célula procariótica com seu citoplasma. Já as células eucarióticas, pessoal, então o material genético está dentro de um núcleo. Quando eu falo isso, significa que existe uma membrana nuclear que separa o citoplasma do material genético. Quem são esses? Protozoários, reino fungi, reino vegetal, animais, tá? Tudo isso daí são células eucarióticas. Continuando.
Nesta região citoplasmática, nós temos uma solução coloidal. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar, essa palavrinha coloidal. Isso é química, pessoal. Coloidal é quando eu tenho duas partes que formam esta substância, tá? E aí, a formação é principalmente por água e proteínas que estão ali dissolvidas nessa minha substância chamada de citosol. Bem, o citoplasma é onde estão mergulhadas a série de organelas. As organelas estão ali porque elas têm funções. E, ao mesmo tempo, pessoal, elas não podem estar lá balançando daqui para lá, escorrendo. Se eu fico de pé, todas elas descem. Se eu deito, elas vão para o fundo. Isso não pode acontecer. Portanto, o citoplasma tem que manter as organelas fixas. E elas vão poder transitar dentro da célula no citoplasma, porque ele tem uma estrutura que permite isso daí, tá bom? O citoplasma das células eucarióticas é formado por citossol. O que é o citosol? A parte líquida, tá? É formado pelas organelas e citoesqueleto. Para que serve o citoesqueleto? Nós vamos ver hoje. O citoesqueleto serve para dar a estrutura na célula, serve para permitir esses movimentos dentro da célula, tá bom? Então, citoplasma é o quê? Parte líquida, organelas e citoesqueleto, tá certo? Aqui é uma célula animal, onde eu mostro que, ó, citosol, a parte líquida da célula, todas as minhas organelas ali espalhadas por essa célula também, e então, esta é o citoplasma celular eucariótico. Oh, meu Deus, espera só um segundinho aqui que tá difícil esse negócio aqui. Ainda bem que eles me amam, né? Bem, vamos continuar. Aqui eu tenho uma célula vegetal, a mesma coisa aqui, ó, citosol aqui, ó, tá, tem outra cor, as organelas todas aí espalhadinhas, bonitinhas, e o que mais eu tenho? Ribossomos, cadê os ribossomos aqui? Ribossomos espalhados aqui também. Nós vamos ver, pessoal, todas essas organelas com muita calma a partir de agora. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu juro que eu ia tentar dar num dia só as organelas, mas online fica muito cansativo pra gente, tá bom? Vamos lá. Componentes do meu citoplasma de células eucarióticas. Nós estamos falando de células eucarióticas, que são nosso interesse de estudo. Células eucarióticas, eu tenho ali, ó, hialoplasma. Pessoal, vocês estão me vendo? Sim. Ai, que bom. Então tá tão vivo aí. Então nós temos aqui, ó, o hialoplasma, que é a parte líquida. Então, ó, é um material gelatinoso, é um material rico em água. Tem substâncias, nós já falamos, são as organelas e o citoesqueleto. E aí, é nesse citoplasma, ou seja, nesse citosol, desculpa, que ocorre a maioria das reações metabólicas da célula. Tudo que o meu DNA manda a célula fazer não é no núcleo. O núcleo, vocês sabem que ele gerencia o que tem que ser feito, mas aonde o negócio realmente vai botar para quebrar, vai ser lá no meu citoplasma. Então, o citoplasma, ele tem que ter, só um pouquinho, põe lá assim, tá? Achei que não Não sei o que, tá. Vira aí. Pronto. Rápido. Desculpa. Então, no meu citoplasma é que as reações metabólicas da minha célula acontecem e, principalmente, então, é onde o meu organismo se faz acontecer. Então, se faz funcionar no meu citoplasma. Beleza? Nós temos ainda dentro dele o citoesqueleto. O citoesqueleto, galera, ele é uma estrutura de células eucarióticas. Por isso que quando eu falo de bactéria, o professor desenha a bactéria na lousa, todo professor faz ela assim, ó. Por quê? A bactéria não tem forma. A forma dela não é interna. Se ela tiver uma cápsula lá fora, beleza, ela vai ser daquela forminha mais bonitinha. Aí é a cápsula, mas não é o citoesqueleto dela que está dando aquela forma dela mais rígida, tá? Então, quem tem citoesqueleto, células eucarióticas. E as organelas, né? Todas as organelas, quem tem são as células eucarióticas. Porém, ribossomos
ribossomos estão presentes nas células procarióticas. Por quê? O que o ribossomo faz? Proteína. A bactéria precisa da proteína também para fazer as suas relações. Então, os ribossomos estão presentes nas duas tipos de células. E aí eu entro no citoesqueleto, galera. Citoesqueleto. Citoesqueleto, quem é o citoesqueleto? É esta estrutura aí, que olha essa imagem que bacana, pessoal. É uma célula que teve apenas o citoesqueleto corado, e aí, percebam que aqui é o espaço onde o núcleo fica, né? E toda a célula eucariótica preenchida por essa estrutura aí. Então, olha a principal função e primeira função dele: definir a forma e a estrutura interna da célula. Então, aí eu vou ter aqui, ó, uma mitocôndria, eu vou ter aqui retículo e tal, e eles estão presos no citoesqueleto. Essa mitocôndria, eu posso pular, não pular, pula, que ela não vai cair aqui para baixo, porque o citoesqueleto não deixa ela descer. Ele armazena, ele segura ela naquela região. Só que, ao mesmo tempo, o citoesqueleto, ele possibilita que materiais se desloquem caso ela queira, tá? Caso seja necessário, na verdade, né? E como chama esses movimentos que ocorrem dentro da célula? Ciclose. Ciclose são movimentos de estruturas celulares no interior dessa estrutura, dessa célula, tá bom? Outro tipo de movimento ocasionado pelo citoesqueleto é o movimento ameboide, ou seja, quando a ameba ela vai se deslocar lá, vai pegar o seu alimento e tal, por fazer lá aquele pseudópode e tal, também é pelo citoesqueleto que isso acontece. Uma função que vocês viram com a professora Patrícia da membrana e tal, são as microvilosidades. As microvilosidades, vocês vão perceber já comigo, que ela é feita por um prolongamento desse citoesqueleto. Então, todas aquelas paredes daqueles tecidos que tem essas reentrâncias chamadas de microvilosidades, elas são preenchidas por citoesqueleto que garantem aquilo ali pro lado de fora. Beleza? Aqui, ó. Nossa, falei, já tá aqui o slide, ó. Então, percebam, olha o citoesqueleto aqui dentro. Isso aqui é citoesqueleto. E aí tem projeções pro lado externo da célula, e aí formando essas microvilosidades aqui, esses feixes, né, de microvilosidades que vocês já aprenderam, serve para aumentar a superfície de absorção. Então, eu tenho muito mais superfície celular para ser absorvidos os nutrientes na hora da digestão lá, do processo digestivo do indivíduo. Tudo bem, pessoal? Estou muito rápido. Eu já escrevi. Outra característica aqui, outra função que eu acabei de dizer para vocês do citoesqueleto, são os movimentos das organelas, caso sejam necessários. Isto, se você pôr na internet, tem até alguns vídeos do YouTube que mostra essas células vegetais, onde você vê todos esses cloroplastos brincando entre aspas, tá? Se locomovendo de acordo com os vacúolos. Então, o vacúolo é uma bolsa, né? Uma bolsa que tem algum líquido aqui dentro, nós vamos ver mais para frente isso. E os cloroplastos estão aqui fora, e aí eles vão mudando de lugar, empurrando o vacúolo para outro canto. Então, os movimentos das organelas dentro do citoplasma, né, dentro da célula, é chamado de ciclose. Ele acontece porque nós temos aquela rede de membrana, aquela teia de fibras que permitem que as organelas deslizem dentro desta célula. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor falava que pareciam trilhos. Então, é como se fosse um trilho, a organela subia num trilho e descia lá para onde ela tinha que parar, e lá ela ficava, porque ela tinha alguma função naquela região, por exemplo. Que coisa que vai passear dentro da minha célula? Vamos supor que eu tenho lá uma bolsa digestiva que tem que ser liberada lá para fora da célula. Como que esse vacúolo digestivo vai andar dentro da célula? Pelo citoesqueleto.
tá bom? Então, tudo que vai caminhar dentro da célula vai seguir trilhos feitos pelo citoesqueleto. E como chama esse movimento? Ciclose. Outro tipo de movimento são os movimentos ameboides. Olha aqui, ameboide, ameba é um protozoário, né? Então ela tem essa forma que para ela querer ir para lá, ela tem que se esticar, ó. Olha a ameba aqui, a ameba ela quer vir para cá, por exemplo, né? Olha o que aconteceu com toda a parede, a membrana celular dela tá indo para lá, tá se esticando para lá. O que vai acontecer? O citoesqueleto ele vai direcionar para um lado. Normalmente, pessoal, esses indivíduos vão para a luz. Se você pôr luz, atrai eles. E aí, então, começa a todo se orientar para ir até essa região de luz. Aqui, ó, tem a alimentação. Nossa, não foi legal eu ter pintado isso. Perceba aqui, ó, que ele está se fechando aqui e vai formar um vacúolo digestivo, onde depois isso daqui vai atingir lá um lisossomo e ele vai ser digerido na forma de nutrientes para esse indivíduo. Então, o movimento ameboide são as formações dos falsos pés, que a gente chama de pseudópodes, tá? Então, pseudo é falso, pod é pé, pseudópodes. Tudo bem, pessoal? Então, lembrado mais ou menos dessas funções aí? Essas são as mais básicas. Nós vamos depois para as mais complicadinhas, tá? E aí, pessoal, os componentes do citoesqueleto. Então, o tecido que forma esse citoesqueleto. Vamos lá ver. Isso aqui é um recorte de uma célula, né? Onde eu tenho as organelas. Então, aqui eu tenho uma mitocôndria e aqui eu tenho um retículo. Ó, esse roxinho e amarelo é um retículo. Esses tubos aqui, azul, verde e aqui vermelhinho, aqui roxinho, eu não desenho isso na célula, porque é o meu citoplasma. Citoplasma eu pinto lá na minha célula de branco, ou então de qualquer cor lá eu pinto, e subentende-se que dentro dele é só um líquido, só que neste líquido tem essas estruturazinhas aqui. O que são essas estruturas? São proteínas, são filamentos proteicos, de 3 tipos de filamentos. Atenção, isto é importante, VUNESP gosta disso, tá? Então, 3 tipos de filamentos. Então, esses filamentos, eles são caracterizados através do tamanho. Então, eu tenho o que é muito fininho, o que é maior e o que é no meio, tá? Então, os fininhos são os monômeros de actina ou os microfilamentos. Tem funções específicas para ele. Então, ó, são muito fininhos, né? Olha o tamanho que eu vou encontrar aqui, 7 nanômetros, né? Isso é menor do que um fio de cabelo. Depois, eu tenho um bem grandão, que são os microtúbulos, é esse azulzinho aqui, ó. Então, os microtúbulos. Microtúbulos, ele é formado por um dímero, ó, um dímero, 2 estruturas, a estrutura azulzinha e alaranjada, né, que são também proteínas. Então, a gente fala que é um monômero de tubulina. Então, ó, o microfilamento é actina, o microtúbulo é tubulina, e aí, o tamanho dele, 25 nanômetros, bem maior do que esse daqui que tem 7 nanômetros apenas. E aí eu tenho um que é intermediário, que são esses verdinhos aqui, ó. Esses verdinhos são os meus filamentos intermediários. Do que ele é feito? De queratina. Então, actina, os micro, tubulina, os grandes, os macros, vamos dizer assim, intermediário, queratina. Tá? Essa queratina, ela forma essas teias ramificadas. Olha como que se dá. É uma teia ramificada que possui um tamanho intermediário. Beleza? O que eu preciso saber disso daí? O que cada um deles vão formar mais para frente, tá? Nós vamos entrar nele e aí vocês vão ver aqui, ó. Então, ó, microfilamentos de actina, que são os bem pequenininhos, 7 nanômetros. Eles são formados por actina e eles têm função do movimento na célula. Então, o movimento da célula lá dentro, das coisinhas acontecer, os microfilamentos que possibilitam esses movimentos.
Os intermediários, que são de tamanhos médios, formados por queratina, eles dão forma à célula. Então, a célula pode até se achatar, mas quem vai fazer ela voltar para a forma original, para o tamanho original, são os filamentos intermediários. Microtúbulos, que são os grandões, formados por tubulina, eles vão dar movimento para a célula e manutenção também para ela, tá bom? Então, percebam como eles são os maiores, eles dão as duas funções ao mesmo tempo também, eles conseguem dar aqui apenas o movimento e aqui a forma desse indivíduo, tá bom? Na apostila eu acho que está falando bem resumidinho também esses conteúdos e a maneira que tem que ser, tá? Mais uma informação para vocês, então, ó, os filamentos de microfilamentos de actina, por que micro? Para mostrar que eles são menores do que os filamentos, né? Então, microfilamento de actina, filamento intermediário, perceba que aqui é uma cadeia dupla, aqui é uma cadeia tripla, e aqui é imenso, tenho vários dímeros unidos uns aos outros, e aí eu tenho um tamanho extremamente superior aos demais, é mais que o dobro do que o filamento intermediário, por exemplo, tá bom? E aí, povo, eu chego no meu centríolo. O centríolo, ele é uma estrutura formada por microtúbulos. Por que nós temos uma parte toda especial para estudar os centríolos? Porque o centríolo, ele orienta a divisão celular. Quando ele migra para os polos da célula, significa que a célula tem que dividir-se para esses lados. Então, o centríolo, atenção, eles orientam a divisão celular através do quê? Da migração para os polos da célula. Mas como é formado esse centríolo? Para começar, é por este tipo de citoesqueleto aqui, tá bom? Então, vamos ver. Eles são formados por 9 trincas de tubulina, ó, uma trinca, ó, tá vendo? Três aqui tubulinas, outra trinca, então são 9 trincas que formam esses macarrõezinhos estar aos pares. Quando o professor desenha lá uma célula, lousa, ele faz lá todas as organelas e ele põe aqui um T. O que é esse T? São os centríolos. Então, aqui, ó, são 9 trincas de tubulina e aqui 9 trincas de tubulina. Isso é uma fotografia, uma micrografia, melhor dizendo, né, uma fotografia do microscópio, onde eu mostro aqui os dois, o parzinho de centríolo numa das extremidades da célula. Normalmente, eles estão próximos ao núcleo. E aí, quando o núcleo manda alguma informação para ele de que precisa dividir a célula, aí eles começam a migrarem para os polos, e aí depois vai nascer algumas coisinhas ali, que vai surgir algumas coisinhas para poder puxar os cromossomos, tá bom? São as fibras do fuso, lembra do fuso mitótico, tá bom? Aqui, então, mais um esquema das 9 trincas, ó, então se eu contar, são 9 trincas do que formam os microtúbulos, e aí as funções, organelas que estão relacionadas à orientação da divisão celular. Quem manda a célula dividir é o núcleo. E o primeiro a trabalhar é o microtúbulo, é o centríolo. Ele vai lá para os cantos para começar a fazer a divisão acontecer. Fora isso, são responsáveis por formação de cílios e flagelos, tá? Então, cílios de flagelos podem também ser por centríolos. E o que são cílios de flagelos? São estruturas que possibilitam a locomoção celular, estruturas que possibilitam a célula nadar, por exemplo, ou então a célula ter algum tipo de movimento. Ok? Mais uma micrografia, ó, aqui. Por que o professor quis colocar essa foto aqui? Porque aqui mostra o núcleo da célula, e aqui um corte, eu não consigo ver o T, né? Então ele não está de lado, é como se tivesse cortado aqui, ó, e eu estou vendo daqui essa visão. Então eu estou vendo certinho esse desenho, só que numa fotografia, as 9 trincas que formam o meu centríolo. E aqui, porque o professor colocou, porque sempre eles estão aos pares. Atenção, já caiu numa prova isso. Procariontes, fungos e plantas
que possuem frutos não possuem centríolos. Ué, mas se esses indivíduos, eles se dividem. Se é eles que orientam a divisão celular, mas eles não têm centríolos, como que acontece a divisão nesses indivíduos? Simplesmente porque não são eles os responsáveis em formar as fibras do fuso. As fibras do fuso estão ali, é eles que orientam. Portanto, esses indivíduos, a divisão celular, ela não, às vezes ela não acontece de uma forma bonitinha, assim, ó, porque não tem uma orientação apenas para poder ir os sentidos da divisão, tá? Então, a orientação não tem, mas a divisão ocorre do mesmo jeito. Tudo bem? Estão vivos e acordados? Aqui é uma representação. Pode falar. Não? Ó, aqui é uma imagem que vocês vão ver bastante com a professora Patrícia. Eu acho que é com a Patrícia que vocês vão ver, que é a parte de divisão, não sei se é comigo, não lembro. Que aí vocês vão ver aqui, ó, os centríolos migrando para os polos da célula. Cadê o núcleo? O núcleo foi desfeito para poder separar os cromossomos, então o núcleo, a membrana foi dissolvida e tal, né? Aí as fibras do fuso passaram a se orientar, ligando-se a esses centríolos numa extremidade e na outra extremidade ligando ao cromossomo que ela vai puxar. Galera, as fibras do fuso, elas são feitas de proteína e elas estão aqui dissolvidas na célula. Elas passam a se formarem apenas quando o centríolo pede para ela fazer isso e fala, ó, vamos puxar o DNA para cá. E como que encurta? Como que encurta para esse cromossomo poder ir para lá? Ela vai se dissolvendo novamente. Então, primeiro ela se forma, como que já estava dissolvido, e depois, para poder trazer para lá o cromossomo, ela vai se dissolvendo, ou seja, ela vai perdendo partes de proteínas que vão voltando para o citoplasma, e aí a fibra do fuso vai se desfazendo, entre aspas. Tudo bem, pessoal? Todo mundo está vivo e acordado? E aí o professor mostrou para vocês também que nós temos... Nós temos duas estruturas que são formadas pelos centríolos, né? Que são os cílios e os flagelos. Nossa, eu estou fazendo umas micagens aqui porque meu nariz está escorrendo demais hoje, pessoal. Vocês me desculpam na câmera aí se eu não estiver vendo. Os cílios e os flagelos, pessoal, são estruturas feitas por centríolos. Então, para começar, para que serve um cílio? O cílio, normalmente, ele é uma estrutura numerosa. Um indivíduo nunca vai ter um cíliozinho aqui, vamos supor que são cílios, nunca. Ele vai ter um flagelo, ele pode ter um flagelo, mas cílios, ele tem vários, então é uma estrutura numerosa. Para que serve? Para locomoção. Então, esse daqui, ó, vocês já estudaram, é um paramécio, vive na água, e aí, se ele quer ir para o lado de cá, para a direita, ele quer vir para cá, ele vai bater os paramécios desse lado e ele nada para lá. Se ele quer vir para cá, vai bater os cílios, desculpa. Para cá, ele bate os cílios desse lado e aí ele consegue ir para o lado de lá. Então, esses cílios podem estar ligados à locomoção de todo o indivíduo. Porém, algumas estruturas também têm a sua parede revestida por cílios para facilitar a locomoção, ou então a passagem de algumas estruturas. Por exemplo, ó, no tecido epitelial do trato digestório, onde passa ali bolos estomacais, bolos, alimentos e tudo mais, como chama esqueci o nome. O quilo e o quimo. Então, esse trato digestivo, ele tem os cílios para facilitar a passagem do quilo, do quimo e do bolo alimentar, tá? Então, o tecido epitelial é revestido por cílios, estruturas que se movem. As tubas uterinas, vocês já devem ter visto também, se não me lembro, elas fazem movimentos assim, ó, para atrair o óvulo e fazer com que o óvulo percorra toda a tuba uterina até chegar lá no útero fecundado ou não fecundado. Como que esse óvulo percorre
toda uma tuba uterina, saindo lá do ovário e chegando no útero, é através desses movimentos muito lentos e sutis dos cílios das tubas. Demora mais ou menos 12 dias para percorrer desde um ovário até um útero. O óvulo, ele fica lá percorrendo bem devagarzinho por movimentos dos cílios, tá? Não é contração, não é movimentos peristálticos, não, são cílios que fazem esse movimento acontecer. E, como o professor mostrou aqui agora, os protozoários ciliados, como os paramécios, fazem para sua própria locomoção, batendo esse cílio. Inclusive, eles rodam assim no eixo deles mesmo, porque eles têm cílios aqui, ó. E aí ele consegue girar por causa desse cílio que ele tem na barriga. E os flagelinhos? Os flagelos, meus filhos, eles são estruturas pouco numerosas, às vezes únicas e bem longas. Por quê? O flagelo ele tem que fazer um movimento ou circular, então, como se fosse um pirocóptero, ou então ele faz um movimento ondulatório para poder o indivíduo se locomover ou a célula. Nós estamos acostumados a ver o espermatozoide, então, com essa característica, onde faz um movimento circular, esse tipo de movimento, ele gira o flagelo para ele conseguir se locomover. Porém, uma informação, curiosidade, alguns indivíduos possuem os seus espermatozoides 2 flagelos. Então, ele é muito mais rápido do que o espermatozoide humano, por exemplo, né? São 2 flagelos, é uma disputa muito mais acirrada, porque eles nadam muito mais rápido. Imagina 2 flagelos se batendo. Porém, por que a raça humana não tem 2 flagelos? Possivelmente porque esses 2 flagelos poderiam se enrolar um no outro, e aí nós não teríamos fecundação acontecendo, tá? Eles seriam espermatozoides enrolados, vamos dizer assim, que não vão conseguir fecundar óvulo nenhum. Então, os espermatozoides também são formados, possuem os seus flagelos formados por centríolos, que por sua vez formado por microtúbulos, e também protozoários flagelados. Esse daqui, ó, é o protozoário causador da giardíase, que é uma doença de cachorro e tal, pode passar para humano, mata o cachorro. É o Giardia lambda. Ele tem esse longo flagelo aí para poder se locomover lá na corrente sanguínea do indivíduo. Aqui, nossa, perfeito isso daqui. É uma microscopia de varredura, onde mostra os cíliozinhos, ó, olha os cíliozinhos da célula, onde eu tenho aqui, então, aqui a célula e aqui os cílios, e aí, ó, do que ele é feito? Então, eu tenho uma estrutura interna aqui dupla, e ali essas estruturas circundando, esses pares de tubulina aqui circundando essa estrutura central que forma os cílios, e percebe que eles são todos ligados um no outro para poder dar esse movimento de bater, né? Então, ó, tudo isso daqui são cílios do trato digestivo humano, tá? Que mostram lá o caminho que passam lá o caminho do alimento. Beleza? Então, isso aqui, o flagelo é a mesma coisa, porém é único, né? Essas cores aqui não existem, pessoal, foi feito em computador apenas para diferenciar, né? Beleza? Então, essa é a estrutura. Nós temos 9 duplas externas e uma duplinha interna, formando essa estrutura 9 mais 2. 9 mais 2 é estrutura de centríolos. Bem, deixa eu só ver uma coisa. Galera, nessa aula de agora, é isso que eu quero falar com vocês. É isso. O que eu vou pedir para vocês agora, quem tiver acordado aí? Que vocês vão... Olha o tom com o soninho, tadinho. Lá na página 540, ver o exercicinho de vocês aqui, ó. O exercício é muito simplesinho, lá embaixo. Ele é bem simplesinho mesmo. E aí tem, por exemplo, assim, ó. Eu vou ler, tá? O citoplasma de células eucarióticas, ele apresenta um conjunto de fibras finas e longas, de constituição proteica, chamada de citoesqueleto. Para começar, o que é citoplasma? Citosol, organela e citoesqueleto.
beleza? Então, o citoesqueleto é uma parte do citoplasma. Assinale a alternativa que apresenta uma função dessa estrutura. Vocês aprenderam já as funções do citoesqueleto, né? Nós vimos aqui várias funções. Ciclose, movimento ameboide, cílios e flagelos, tudo bem? Então, vamos lá. Manter a forma e a sustentação de bactérias. Forma e sustentação de bactérias. Bactéria não tem citoesqueleto, né? Nós conversamos sobre isso, que bactéria não possui citoesqueleto. Depois, participar da descondensação dos cromossomos. Os cromossomos ficam no núcleo. O citoesqueleto fica no citoplasma, externamente ao núcleo, tá? Permitir a digestão de vários compostos nas células. Vocês sabem que o que faz a digestão são os lisossomos. Lisossomos são quem fazem a digestão na célula. D. Possibilitar a oxidação de substâncias orgânicas no interior da célula. É a nossa próxima aula de hoje. Quem faz? Tá? Quem vai oxidar substâncias, nós não falamos isso nenhuma vez. E aí o último ali, ó, permitir a adesão da célula às células vizinhas e às superfícies extracelulares, isso chama microvilosidades, tá? Microvilosidades, então os citoesqueletos fazem isso daí, as microvilosidades. Resposta E, de escola. A2. Nossa, essa 2 é muito legal, ó. Olha essa 2, galera. Tem coisa que eu não faço ideia do que tá falando. Vinblastina é um fármaco quimioterápico, ou seja, é um remédio de quimioterapia padrão, usado para tratar câncer. Devido ao fato de ela interferir no alinhamento dos microtúbulos, os microtúbulos não se alinham, ela não deixa eles se alinhar. Sua efetividade, ou seja, os microtúbulos perdem a efetividade, está diretamente relacionada à inibição do quê? O que ela impede que aconteça? Ela impede que a célula se divida. Então, a célula que tem câncer, a célula cancerosa, não pode se dividir mais. Se é o meu microtúbulo que faz a divisão da célula, o que ela vai impedir aqui? Ela vai impedir formação de fuso mitótico. Lembra que eu falei que o fuso mitótico é a orientação ali para a célula começar a dividir? Se a célula tem câncer, ela não pode dividir. Portanto, a vinblastina impede a divisão celular, tá? Pessoal, duas coisas. A quimioterapia não deixa que a célula se divida. A célula cancerosa se divida. Ela para o crescimento da célula. Ela não deixa o tumor crescer. E a radioterapia, ela faz com que o tumor diminua. Então, a quimioterapia não deixa crescer. Então, eu estou contendo o crescimento, parou de crescer, está dando certo, porque não está se dividindo a célula. Já a radioterapia, ela quer queimar o tumor, quer que ele diminua de tamanho, tá? Para poder as outras células da lateral se reproduzirem e reconstituírem um órgão lesado pelo tumor. Tudo bem, pessoal, com as duas coisas? Então, ó, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Nós temos mais uma aula hoje. Eu vou pedir para vocês terem paciência, porque eu acabo a aula meio-dia, já vou entrar na de vocês, tá? Então, e aí a gente faz mais a próxima aula, que é de retículo. Se alguém tiver alguma dúvida, tamo junto. Antes de saírem, por favor, coloque seu nome, seus silenciosos.